Fala pessoal, Tecnologia e Classe aqui. O vídeo de hoje vai ser sobre um assunto um pouquinho mais técnico, mas eu tenho certeza que vocês vão se interessar, porque é sobre o sistema anti-pirataria Denuvo e como ele foi derrotado definitivamente. E como isso é uma coisa boa, pode ser algo que aponta para um futuro melhor para a indústria dos games. Usar esse tipo de modificação dos jogos pode ser muito perigoso ainda para o consumidor comum, para a pessoa que não sabe o que está fazendo no computador, que é basicamente 99% de todo mundo, tá? Então nós vamos comentar um pouco sobre essa situação, acho que vocês vão curtir. Nós somos Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política, tem maneiras de apoiar, dar o like, se inscrever, né? Tudo tá ali no comentário fixado também, tem o roteiro. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Para quem não tá ligado, o Denuvo é um sistema anti-pirataria. Em inglês, às vezes eles dizem anti-tamper, né? Anti-modificações, ou DRM, que é Digital Rights Management, que é a gíria meio arrombada da indústria dos jogos para dizer gerenciamento de direitos digitais, mas isso é métodos anti-pirataria, que não deixam você rodar o jogo se ele não tiver uma licença de compra válida. E ele é muito infame entre os gamers, tá? Não só por ele dificultar o acesso às versões alternativas, vocês sabem como isso é importante também para o acesso dos jogos no Brasil. Eu não vou precisar fazer aqui uma defesa no comentário sobre a pirataria, mas não é só por causa disso que o pessoal dos videogames odeia muito ele, mas também porque ele é um método extremamente invasivo no computador, ele tem que rodar um monte de coisa extra e muitas vezes essas coisas extras elas introduzem problemas de performance nos jogos, tá? Então o Denuvo há um tempinho ele já é meio que o vilão assim da indústria dos jogos, porque além dele estar empatando a tua foda de poder rodar um jogo pirata, ele também piora a performance para todo mundo que tá fazendo a coisa certa, que tecnicamente pagou o jogo, né, e tem acesso certinho àquilo ali. E assim, eu quis fazer um histórico rapidinho dele, e eu fui fazer a pesquisa e eu achei curioso isso aqui. O primeiro jogo que usou Denuvo em 2014 foi o FIFA 15, tá? Isso foi setembro de 2014. E as datas aqui é relativamente importante pra gente saber, porque assim, no momento que os jogos são lançados, já tem grupos que estão tentando fazer o que a gente chama do crack, né, que é retirar a segurança para que as pessoas possam rodar a versão pirateada do jogo. E demorou mais ou menos até dezembro de 2014 para que o FIFA 15 fosse hackeado, mas outro jogo que foi muito importante retirar a pirataria foi o Dragon Age Inquisition. Esses dois jogos tinham a primeira versão do Denuvo e em dezembro de 2014 tinha as versões piratas deles. Só que esse Dragon Age, ele demorou quase um mês para ter a versão craqueada dele lançada. E isso aqui é vital para essa situação, porque a maioria das vendas dos jogos ela ocorre nas primeiras semanas, né? Nos primeiros dias do lançamento de um jogo. E para o Denuvo isso é muito importante para as empresas que estavam contratando e colocando o Denuvo nos seus produtos. As medidas contra a pirataria, contra a distribuição ilegal dos jogos, elas existem há muito tempo. Elas existem desde quando se começou a vender joguinho como mercadoria. Mas existe meio que um balanço entre a inconveniência que essa pirataria causa, entre a dificuldade que ela bota na distribuição, na instalação do jogo, né, na hora que está rodando o jogo, e quanto isso realmente vai afetar as vendas do jogo, se ela vai aumentar muito as vendas que de outra forma elas iriam para pirataria, que as pessoas não comprariam, né? E para os publishers de jogos, uma ferramenta que nem o Denuvo, mesmo que ela não seja perfeita e as versões antigas elas foram sendo craqueadas e foi sendo melhorado, isso era uma boa troca, tinha um bom balanço aí entre diminuir a pirataria o suficiente e não deixar o negócio tão inconveniente de rodar que as pessoas não iam querer rodar os jogos, por exemplo. E outra coisa que é importante saber é que o modelo de negócios da Irdeto, que é a empresa que é responsável pelo Denuvo, é o licenciamento mensal do Denuvo para cada jogo. Então ele é basicamente um custo extra que todos os publishers têm do seu jogo que está lançado nas plataformas e elas pagam esse custo para manter ele seguro da pirataria por tempo suficiente. E daí isso aqui é importante também. Mesmo que eventualmente as versões mais velhas do Denuvo vão sendo craqueadas e daí a empresa vai melhorando e deixando ela mais difícil de ser craqueada nas novas versões, para o publisher dos jogos, se funcionar por 2 meses, 6 meses, 1 ano, eles estão no lucro já, porque eles conseguiram impedir a pirataria no momento que as vendas mais importam. E daí, basicamente, a maneira que o Denuvo funciona mesmo, tecnicamente, assim, em muito alto nível, eu vou explicar, eu não sou um especialista nesse tipo de ferramenta, faz bastante tempo que eu não mexo também com programação baixo nível, essas coisas e tal, mas eu vou tentar explicar aqui mesmo para as pessoas que não são da área mais técnicas entenderem. Se você é da área técnica e achar que eu falei alguma coisa errada, eu peço perdão, tá? Mas em muito alto nível,
ele funciona tentando autenticar que o código do jogo que está rodando e o ambiente que está rodando esse código não sofreram nenhuma modificação do ambiente e do código que era esperado pelos desenvolvedores do jogo, tá? Por isso, ele é relativamente invasivo. Ele precisa botar um monte de coisa que vai estar verificando como é que tu está rodando, o que está rodando no teu computador o tempo inteiro, para dizer que tu não está num ambiente que está tentando, né, fazer alguma coisa estranha, modificar o código e retirar essas verificações ali. Muitas vezes isso acarreta danos à performance. Vocês veem a empresa falando que não tem dano à performance nenhum, o jogo roda exatamente igual, mas vocês vão ver vários relatos de pessoas que, por causa da maneira como o Denuvo roda, todas as vezes que ele faz as verificações, o jogo tem aquelas travadinhas pequenas, né, que o pessoal chama do stuttering, o jogo tem lentidões, coisas assim. Às vezes a própria Irdeto diz, mas é que daí o desenvolvedor não implementou direito como coloca o Denuvo na plataforma deles, né? Mas vocês vão levar a culpa sempre. A ferramenta deles realmente, efetivamente, tem várias vezes que mostra que ela diminui a performance. Ela também pode impedir o funcionamento de ferramentas externas ou mods que não necessariamente são relacionados à pirataria ou atrapassa alguma ferramenta a mais que podia melhorar algum aspecto do jogo ou alguma coisa que, sei lá, uma calculadora que te ajuda a ver uma coisa dentro do jogo, algum tipo de overlay que modifica uma parte do jogo para tu ver melhor ou para tu fazer streaming ou, enfim, mods do jogo que colocam conteúdo novo criado por fãs. Todo esse tipo de coisa geralmente não funciona direito com o Denuvo, né? E outra coisa que também não funciona direito, e para mim isso é bem importante, é as camadas de tradução e emulação que seria necessário para tu, por exemplo, rodar o jogo com o Wine ou o Proton, que é a versão da Valve do Wine, que seria para tu rodar no Linux, por exemplo, os jogos. Todas as ferramentas que tem anti-cheat, que tem DRM, esses anti-tamper, geralmente estraga esse tipo de ferramenta que permite tu rodar o jogo em outra plataforma, como por exemplo o Linux. E assim, obviamente os grupos que tentam retirar essas proteções dos jogos para lançar as versões piratas sempre tem maneiras de tentar combater isso. E até pouco tempo atrás, antes de ser lançado esse novo método, para rodar um jogo pirata que tinha Denuvo, precisava ser meio que feito um trabalho de secar, assim, de extirpar todo o Denuvo do código. Então não era só uma questão de enganar as verificações, o jogo achar, eu sou um jogo original, eu tô registrado aqui. Basicamente tinha que se fazer uma engenharia reversa, modificar o código, retirar o Denuvo, reescrever várias partes do código para que tu tivesse uma versão do jogo que rodava sem o Denuvo fazendo todas as coisas que ele fazia. E essa nova solução que foi encontrada, que aparentemente definitivamente derrota o método que o Denuvo fazia, ela funciona porque ela atua num nível mais baixo do sistema operacional. Ela basicamente fica num nível abaixo do Denuvo. O Denuvo acha que ele está falando com o hardware, acha que ele está falando com o computador, mas daí essa camada consegue contar mentiras que o Denuvo acredita, que o Denuvo acha que são autênticas, e daí ele acha que ele está rodando num sistema original, num código que não foi modificado, porém ele foi modificado sim, tá? E com esses novos métodos que usam o hypervisor, que a gente chama, que é uma camada do sistema que geralmente é usada para virtualização. Por exemplo, o Resident Evil Requiem, né, o último Resident Evil lançado, ele foi craqueado em, sei lá, 1 hora, ou algumas horas, sabe? E, novamente, daí vocês podem pensar, o que é interessante aqui, uma análise maior, é como isso está invertendo agora de novo o balanço dessa guerra de segurança versus cracking, assim, ficou fácil de craquear de novo esse sistema. Não é automático, não é um código, pelo que eu entendi, que tu aperta, assim, sai o Denuvo, né? Mas é uma maneira muito fácil que daí tu pode fazer um trabalho específico para cada jogo e, como foi mostrado em algumas horas, o crack do jogo sai, tá? Então isso aqui, de novo, mudou a facilidade que tinha e nos leva ao próximo ponto, que é a Irdeto, que é a empresa do Denuvo, já sinalizou que ela está ciente dessa técnica e disse que vai remediar isso nas novas versões. Como eles poderiam remediar isso nas novas versões, nós vamos falar um pouco mais para frente, mas daí eu queria chegar no segundo ponto importantíssimo aqui. Por que é perigoso rodar esse tipo de coisa, tá? Eu já mostrei antes esse gráfico no canal, vocês devem estar vendo esse gráficozinho, todo mundo que está falando sobre a situação do Denuvo, mas isso aqui é os níveis de acesso, que a gente chama, né? Os rings do teu hardware e num sistema operacional que roda no hardware, né, x86, que é o que geralmente a gente tem nos nossos desktops, laptops. De novo, pedindo perdão pro pessoal, eu sei que tem muito mais tipo de hardware diferente, outras coisas, mas eu estou simplificando. E daí, basicamente, esses níveis aqui são os níveis de acesso a permissões que a gente tem a acessar todas as funcionalidades do hardware, vindo do menos acesso para o mais acesso.
Esse verdinho aqui, que é o com menos acessos, menos permissões para fazer coisas, ele é o nível onde os programas de usuário, que a gente chama, geralmente os programas que a gente vai interagir todo dia, navegador de internet, jogos, eles estão rodando. O Denuvo roda nesse nível aqui, tá? E daí, basicamente, quanto mais para baixo a gente vem, mais a gente pode mentir para os níveis de fora. A gente pode dizer, tá acontecendo tal coisa, mas na real não tá acontecendo, né? Ele não vê todos os detalhes, ele não tem tantas permissões para entender o que tá acontecendo. E o que o hypervisor faz é rodar num nível mais baixo. Eu não tô ligado se ele roda no nível 0 aqui do sistema operacional 1, eu não sei esses detalhes, mas meio que não importa. Só que a ideia toda é que se a gente está cavando mais para o nível que tem mais permissões aqui, a gente pode fazer mais coisas no nosso hardware, a gente pode mexer em mais partes, a gente pode acessar mais funcionalidades e instalar um exe que tu não sabe a procedência, que ele só veio, né, de um torrentão lá que tu tem e que ele vai rodar e, legal, apareceu meu joguinho aqui, é bastante perigoso, é deveras perigoso. Porque ele meio que vai poder estar instalando qualquer coisa no computador de vocês, e inclusive instalando num nível que o sistema operacional e os programas de segurança, os antivírus, não vão conseguir mexer. Ele está no nível bem mais lá embaixo, tá? E basicamente, para rodar esses jogos dessa maneira, para tu conseguir usar essas soluções que enganam o Denuvo, tu tem que desabilitar todas as proteções do sistema operacional, todas as proteções de hardware, tem que deixar ele poder fazer a festa com o processador de vocês, tá? Então, é extremamente perigoso, tá? É basicamente pegar uma coisa que você não sabe a procedência, que estava lá jogado na internet, e dizer assim, pode fazer o que quiser no meu computador, porque você tem que enganar esse cara aqui, né, que não quer deixar eu rodar meus joguinhos. Esse é o grande problema da coisa. E daí, voltando para a questão de como o Denuvo poderia tentar impedir isso, tá? Um dos passos seria ele ir para um nível mais baixo do sistema operacional, ele pedir mais permissões ainda, ele poder inspecionar mais coisas ainda para ele tentar detectar esses métodos aí de enganação dele, tá? Sendo assim, eles poderiam fazer o Denuvo ficar mais invasivo ainda e ficar mais próximo dessa própria ferramenta que eu disse que seria um malware que está instalado num nível mais baixo, onde ele não pode ser detectado, onde ele não pode ser impedido de trabalhar por outras ferramentas que talvez possam estar preocupadas com a segurança do seu computador, ok? E vocês devem lembrar que isso é exatamente a mesma polêmica que aconteceu com o Vanguard, que era a ferramenta de segurança do LoL, é a ferramenta de segurança do LoL e de outros jogos da Riot. Eles basicamente precisam ser instalados num computador com Windows 11, com aquele chip de criptografia, com o Secure Boot ativado, tem que estar tudo isso ativado, e daí essa ferramenta ela se instala por baixo de tudo e ela não vai deixar tu rodar nada que pode ser cheat de LoL, que pode ser contra alguma coisa que a Riot quer no teu computador. E daí o pânico que se fez naquela época, que além disso, que é bem ruim, tá, pessoal? É bem ruim ter que instalar uma ferramenta que é basicamente um malware no computador de vocês. É que como a Riot é de uma empresa chinesa, o pessoal tava dizendo, o comunismo invadiu o seu computador, agora tem um comunismo no seu bootloader que está roubando todas as suas informações. E eu disse, verdade, tenham medo disso também, mas vocês têm que ter medo de todas essas ferramentas anti-cheat que estão fazendo esse tipo de coisa, né? Essa é a polêmica aqui, pessoal. Vou até deixar o vídeo aqui, é um vídeo relativamente antigo do canal, que é interessante essa discussão. Então, visto que tem esse perigo de instalar a ferramenta agora, já tem umas pessoas que estão dizendo assim, olha, então tenha um PC apenas para jogos, deixa ele desconectado da internet, né? Bota aquele exe lá que você pegou do jogo alternativo e daí ele não vai invadir conta nenhuma sua, ele não vai roubar seus dados. E assim, pessoal, é fácil falar isso, eu acho que é difícil fazer, tá? Então a pessoa que já tá fazendo pirataria no Brasil é provavelmente porque ela não quer gastar o dinheiro com os jogos, ela não tem o dinheiro para comprar o jogo de R$ 300, por exemplo, que é o Resident Evil, e daí esperar que a pessoa não vá só tentar a sorte rodando um X é meio foda. Então eu acho bem perigosa essa situação, tá? Porque o que pode ser instalado, por exemplo, no seu computador, se uma ferramenta dessas for maliciosa mesmo, tem uma coisa maliciosa dentro do joguinho, é o que a gente chama geralmente de um bootkit, que é uma versão mais específica de um rootkit, que é basicamente um malware que fica dentro da sua BIOS ali, que você não consegue tirar ele a não ser que você desinstalasse a sua BIOS, e que todo o sistema operacional que você colocar ali vai poder ser infectado por ele, vai poder ser dominado por ele. Ele tá funcionando no nível antes do sistema operacional, por exemplo. É bem perigoso esse tipo de coisa, pode ser muito, olha que palavra bonita, pernicioso, tá? Mas beleza, se vocês quiserem instalar, vão lá e instalam, eu não sou o pai de vocês, tá ligado? Só que assim, né, a conclusão. A parte boa disso, né, o que a gente consegue ver como bom disso é que esse Denuvo, ele realmente é um câncer, tá? É realmente uma coisa muito ruim. E se craquear os jogos dele ficar mais fácil novamente e do modo que não vale mais a pena existir esse tipo de modelo de negócios anti-pirataria, pode ser que seja uma coisa boa, tá? O resultado mais direto disso que acontece agora
é que os jogos de 2005, 2025, né, 2024, do ano passado, de 2 anos atrás, que tem Denuvo ainda, eles vão ser mais facilmente craqueáveis. E isso vai deixar pagar a licença do Denuvo para essas empresas um negócio caro que talvez não vale mais a pena, e daí eles podem simplesmente retirar o Denuvo dos jogos. É uma coisa que acontece com o tempo, as empresas vão retirando o Denuvo dos jogos porque eles deixam de pagar, a empresa não provê mais licença do Denuvo para eles, e é uma boa. E daí, para finalizar, eu acho que é sempre bom lembrar que se a indústria dos jogos tivesse preços localizados, tivesse um modelo de desenvolvimento que fosse mais saudável, né, que pagasse mais as pessoas e pagasse menos marketing e ficasse menos em volta do hype e não estivesse totalmente colonizado pelo uso de ferramentas de IA, pelo modelo predatório de gacha, microtransações, esse tipo de coisa, a gente poderia ter uma indústria mais saudável que inclusive seria mais fácil combater a pirataria assim. As pessoas só iam comprar o jogo, iam se divertir e não precisava estar comprando o jogo da moda por $80 todo ano e ainda ficar pagando um monte de microtransação em cima. Mas com certeza eu não tô vendo a indústria se movendo para isso, né? A gente tá num momento de cada vez mais crise no mercado de jogos, layoff, mais mecânicas predatórias, então enfim, eu não tô muito otimista com esse tipo de coisa aqui. Porque assim, né, embora eu não queira instalar essas coisas no meu computador de jeito nenhum, né, eu não vou tocar nessa porcaria aí de jeito nenhum, e eu acho que no geral isso só vai meio que extremar ainda mais as medidas que os anti-cheat, anti-pirataria, os DRM vão ter que tomar para que eles não sejam derrotados, né, no computador, então eles vão ter que se cavocar no nível mais fundo ainda do kernel, pedir mais permissão, ser mais invasivos da nossa privacidade. Embora, né, a situação não seja muito positiva, eu admiro os hackers, o pessoal que faz o ativismo, que faz a parte técnica, que mantém meio que essa tocha da pirataria acesa. Vocês são foda, o problema é que o sistema é foda também, tá? Mas no geral é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para entender mais ou menos qual é que é dessas ferramentas, por que foi interessante isso que aconteceu agora, e daí com essas ferramentas também que eu dei para vocês, né, as ferramentas de pensamento, vocês vão poder entender o que pode acontecer a partir de agora. Última coisa antes da gente ir embora, só para quem ficou aqui até o final do vídeo. 100 mil inscritos do canal Teclas. Nós chegamos aí. Uhul! Parabéns, essa conquista é de vocês também, tá, pessoal? Hoje, sexta-feira, que dia é hoje? 10 de abril, nós vamos fazer uma live, tá? No final da tarde, acho que lá pelas 6h30, vai ser conversa, vai ter surpresa, vai ter jogo, tá? E é um jogo interessante aí pra gente jogar junto. Então, participem aí, 100 mil do Teclas. Não sei o que a gente vai fazer de especial, eu vou pegar sugestões do que a gente pode fazer pra comemorar isso, beleza? Nós vemos na próxima, pessoal. Falou. Na próxima não, hoje é às 6h30, falou.